Melodia e você, um caso de amor. A reflexão para hoje. Graças a Deus. Programa Manhã com Deus, radiomelodia.net. Chegado o momento nobre do programa, momento este onde fazemos uma reflexão embasada na palavra de Deus, embasada em experiências vividas por nós mesmos. Algumas vezes convidamos algumas pessoas para estar aqui compartilhando as suas experiências, mas hoje está a cargo da irmã Margarete. Bom dia, irmã Margarete, deixa Deus te usar. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com esse friozinho, né, Rubens, se nós não se despertar aqui, até a nossa voz, né, fica meia congelada. Eu estava aqui pensando, eu vim para o estúdio com tanto frio, mas agora eu estou aquecida, graças a Deus, né? O corpo aquecido, o espírito aquecido, porque eu fico aqui, queridos, ouvindo já os louvores e deixando o Espírito Santo de Deus ministrar ao meu coração. E é que Deus coloca muitas coisas ainda que quando eu venho para o estudo, que eu fico aqui, o Espírito Santo, ele ministra muitas coisas no meu coração, porque eu procuro dar essa liberdade, né, ao Espírito Santo de Deus, para que ele venha fluir, né, o querer dele na minha vida e através da minha vida. Então eu quero dizer para você, esteja atento, ouça tudo e receba aquilo que o Espírito Santo testificar ao seu coração. Ouvindo aqui esse louvor, tem gente que não gosta, né? Mas eu amo, porque ele diz assim, ó, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Isso é algo que está no coração da irmã Margarete. Eu espero e creio, né? Espero que esteja no seu coração também. Levar a mensagem da cruz por onde passar, né? Não quer dizer que aqui foi um chamado de Deus, né? E porque todas as almas, elas precisam, né, ouvir da palavra de Deus, dos testemunhos. Então, queridos, é para mim e para você proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero estar lendo aqui com você, e eu estava aqui, aí me vem, né, testemunhos que se encaixam dentro da palavra. Aí eu gosto de compartilhar, né? Compartilhar, porque se Deus coloca no meu coração para compartilhar, é porque vai com certeza chegar a um coração que precisa dessa palavra, desse testemunho. Mas o versículo, a palavra, né, que eu quero estar lendo com você é aqui em Provérbios 14, 12. É muito conhecido, mas é a palavra que Deus tem para hoje, para os nossos corações. Aqui em Provérbios 14, 11 nos diz assim, 14, 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Queridos, nós vimos hoje, Deus vê o amanhã, né? Deus já tem a nossa vida, né? Ele sabe tudo que vamos passar, tudo que... E Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer ter um lugar de honra na nossa vida.
Porque se ele tiver o lugar de honra, se ele fazer, né, se ele parte da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos momentos, ele vai ter muito prazer em nos orientar, nos guardar, nos livrar, né? E aqui essa palavra aqui em Provérbios, queridos, ela é um alerta, né? Sobre como a nossa própria percepção e os desejos do nosso coração podem nos enganar. Muitas decisões, filosofias ou estilos de vida parecem lógicos, inofensivos ou vantajosos no início, mas conduzem a consequências desastrosas. Quando eu meditava essa palavra nessa manhã, o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Ele só deseja, querido, espera que nós venhamos a dar liberdade a Ele, né? Muitas vezes nós fizemos planos, não que nós não devemos fazer planos, não devemos sim, mas nós devemos colocar o Senhor como prioridade na dependência daquela causa, né? Seja a causa que for, seja uma causa financeira, seja uma causa familiar, seja uma causa de saúde, né? Seja o que for, seja uma causa na justiça, seja um emprego, seja aquilo que você necessita. Você pode fazer planos e apresenta a Deus e diz para o Senhor: Senhor, está aqui a minha necessidade, a minha vontade, mas que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. O irmão Rubens sabe, quando eu vou orar com ele em alguma situação, eu peço para o Senhor. Porque às vezes eu tenho uma vontade, ele tem outra. E eu digo: Senhor, que não seja feita a minha vontade, que não seja a vontade do meu esposo, mas a tua vontade, Senhor. Hoje, a irmã Margarete e o irmão Rubens têm esse entendimento. Mas quando nós começamos na caminhada, queridos, nós queríamos fazer planos e queríamos que Deus o abençoasse, mas não é assim, né? Não é assim. Aqui nesse texto, querido, nós recebemos um convite para nós fazermos um autoexame, né? Convite do Senhor. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então nós devemos, né, fazer esse convite ao Senhor, pedir a Ele que tome a direção, que seja feita a vontade dEle. Porque nós não devemos confiar cegamente apenas nos nossos próprios desejos, né? Nossos sonhos, naquilo que planejamos ou julgamos. Em vez disso, a orientação é buscar sabedoria para discernir o que realmente é bom, evitando, querido, decisões precipitadas, guiadas apenas por aparências ou emoções momentâneas. Quem não era assim? Quem não era, né? A irmã Margarete era, o irmão Rubens era. E muitas vezes, quando nós não vigiamos, nós ainda tomamos decisões precipitadas, queridos, guiadas apenas pelo nosso querer, né? A nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos. Mas Deus é maravilhoso, porque Ele deseja, queridos, Ele deseja sim fazer o melhor por nós. Aqui em Provérbios 16,
16:3 diz assim, ó: confia do Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O 9 nos diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor quer dirigir os nossos passos. Provérbio 16:9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então o Senhor, o que Ele quer, queridos? Ele quer ter liberdade para nos dirigir. Quando a palavra de Deus nos diz que enganoso é o nosso coração é enganoso. Porque o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quantas vezes nós colhemos consequências de escolhas que nós fizemos sem consultar o Senhor, sem colocar aos cuidados dele. E é tão maravilhoso, queridos, quando nós colocamos aos cuidados do Senhor e a gente vê o livramento, a gente vê o agir, o trabalhar de Deus. Mas por quê? Porque nós colocamos, né? Aquela nossa necessidade, aquele nosso desejo, aquele sonho, às vezes até uma promessa de Deus, né? Deus nos faz uma promessa, queridos, e às vezes demora. Assim como quando o irmão Rubens e a irmã Margarete começou, né? O projeto da melodia, Deus já havia confirmado várias vezes. Mas quando nós começamos no nosso quarto. E passou-se 7 anos. E ali o Rubens trazia os pastores, trazia as pessoas, né? E nós passamos 7 anos, mas chegou um dia que a irmã Margarete, em lágrimas, disse: Senhor, até quando, Senhor? Tu dissesse que no começo nós íamos começar na nossa força, mas depois tu ia fazer provisão. Até quando, Senhor? O meu esposo tem desejo de fazer, mas ele não pode, nós não temos condições. Mas eu fiz um pedido para o Senhor, eu disse: Senhor, então move o coração do meu esposo em fé. E sabe o que aconteceu, queridos? Deus moveu. Deus moveu de uma forma tremenda, sobrenatural, que eu não falei nada para ele, mas ele chegou para mim e disse: nega, nós vamos fazer um propósito na madrugada para Deus nos dar condições de começar a construir o estúdio, porque até hoje está em construção, né, Rubens? Porque sempre tem coisas para acabar. Hã? Faltam detalhes, né? Faltam detalhes. Mas quando estava concluído aqui, levantado, rebocado, instalado, né? Instalado, e o Rubens montou a rádio, faltava muitas coisas, né? Faltava ar-condicionado, faltava móveis. Os móveis nós continuamos até hoje, né, Rubens? Agora, por último, o irmão abençoado que nos acompanha, né? Nos doou aqui. E está ótimo, né, Rubens? Está ótimo. Maravilhoso. Mas nós até hoje nunca fizemos. Mas se tiver nos planos de Deus, no tempo certo Ele vai prover. Ô, irmã Margarete, uma coisa, Deus trouxe um ensinamento, e você que está nos ouvindo essa manhã, você pode tomar esse ensinamento para a sua vida, né? Nunca espere ter todas as armas nas mãos para você começar a lutar no exército de Deus. A irmã Margarete queria que tivesse tudo pronto. Se a gente fosse esperar segundo a vontade dela, nós nem estaríamos no estúdio ainda hoje. É verdade. Né? Então Deus tratou, e Deus trata a cada dia. Deus sabe como lidar com a gente. A irmã Margarete era bem assim, de querer tudo prontinho, tudo detalhista, né? E Deus tirou, né, Deus tirou perfeccionista, Deus tirou esse perfeccionismo da vida dela, esses alguns detalhes, né? Deus está trabalhando ainda, mas Deus é Deus.
Amém, Rubens. Eu lembro que quando estava assim, né? O Rubens foi nós fomos, né, num trabalho dos Gideões, e lá o Rubens ouviu um testemunho, né, Rubens? Aí ele chegou em casa, ele disse: nega, nós vamos entrar para o estúdio da forma que está, né? Tirei a porta da frente lá. Então assim, ó, porque o testemunho que ele ouviu do missionário era uma situação muito delicada, né, Rubens? Muita necessidade, mas ele estava fazendo a obra de Deus. E o Rubens disse para mim: nega, nós vamos entrar do jeito que está. E ali a gente entrou, né? E Deus foi abençoando, né? Foi suprindo as necessidades, né, Rubens? Quando a gente entrou, uma das necessidades grandes era um ar-condicionado, porque aqui no verão é muito quente, né? E era verão. Eu ainda me lembro que o pastor Isaías Gonçalves veio aqui, né, Rubens? Fez uma programação contigo, logo no início, e não tinha o ar, né? Não tinha o ar. Então tinha que deixar a porta aberta, senão não aguentava aqui dentro. E ali o Rubens me convidou para fazer uma oração e a gente fez. Ele disse: nega, tu crê que Deus, se nós orarmos na madrugada, Deus pode nos dar um ar-condicionado para esse estudo? Nós não tínhamos condições, queridos. Aí eu fui verdadeira com Deus, né, com ele. Eu disse: Rubens, às vezes eu ainda sou meia como Tomé, eu tenho que ver para crer. E quantas vezes nós somos assim, queridos, né? Diante de tantas maravilhas, de tantos milagres que Deus já operou, quantas vezes eu ainda quero ver para crer, né? Quantas vezes eu ainda quero ver para crer? E eu quero dizer para você: creia, creia para que você veja, creia e verás a glória de Deus, né? Então ali, queridos, nós oramos naquela madrugada e no mesmo dia, né? Não vou contar tudo porque são testemunhos longos, né, Rubens? E naquela madrugada a gente orou e no mesmo dia Deus fez a provisão do ar-condicionado. Então Deus, queridos, Ele quer sim, Ele quer e Ele pode, né, nos abençoar. Quando não é caminho, queridos, de morte, né? Porque muitas vezes é caminho de morte aquilo que tomamos. Aí Deus, Ele quer dar livramento. Nessa passagem, nessa manhã, meditando, eu lembrava, o Espírito Santo de Deus me fazia lembrar, né? Lá no comecinho da nossa conversão, quem nos conhece sabe. Pessoas que nos conhecem desde aquela época, nos acompanham, né? Como a Ivânia, o Denis, né? A Ivânia era nossa vizinha, então ela conhece a nossa vida um pouquinho, né? Porque tem coisas que nem nós conhecemos, mas Deus é o que conhece, né? Por completo, queridos. Então, tem pessoas que nos conhecem e sabem, né? Da nossa vida. Então, naquele período, no início, há uns 36 para 37 anos atrás, eu creio, pela idade que tem a filha hoje, né? Eu me basei pela idade dela. Ela era pequena, tinha uns 3 aninhos, né, Rubens? Então, naquela época, queridos, eu creio que eu já falei aqui. Naquela época, nós éramos novos na igreja, né? Recém-convertido, e surgiu a oportunidade do irmão Rubens ir para Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Naquela época, queridos, não é que nem hoje, né? Mas naquela época havia uma febre nas pessoas, né? Havia de ir para lá buscar ouro. Lá eles trabalhavam no rio, né? No Rio Madeira, onde lá eles garimpavam ouro. Na época foi o pai do Rubens, foi o Rubens, foi dois irmãos do Rubens, foi isso, né, Rubens? O Rubens.
e o pai dele e da minha... Foram 3 irmãos? 3 irmãos, mais o Rubens 4, mais o pai dele 5. E da minha família foram 1, 2, 3, né? Queridos, ainda está para lá. Desde aquela época, fazem mais de 30 anos que a irmã Margarete não vê, que ele não... A gente se conversa. Hoje tem, né, o WhatsApp todo dia. Mas naquela época não tinha isso, não tinha. Nós nem tínhamos telefone em casa, né, Rubens? Irmã Margarete não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada. E o irmão Rubens foi. E na época ele pediu, eu nem queria que ele fosse, né? Mas o irmão Rubens é assim, ele é uma bênção. Quando ele quer as coisas, ele vai em frente. E na época ele pediu oração na igreja. E eu lembro, Rubens, que a palavra que Deus deu na época, não sei se você lembra, uma irmã, ela deu essa palavra para o Rubens, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tu lembra disso, Rubens? Eu lembro da pessoa, tudo. Então, mesmo assim, o irmão Rubens foi. Porque nós somos assim, queridos, muitas vezes duro. Então, se Deus falar com você hoje, não endureça o seu coração, né? Se você está tomando uma decisão ou precisa tomar, faça seus planos, mas apresenta ao Senhor e diga a Ele: Senhor, eu te dou o direito, a liberdade de agir nesse plano que eu tenho feito, nesse propósito, essa vontade. E o irmão Rubens foi. E naquele período, queridos, só não foi o caminho de morte mesmo, morte espiritual, morte física, né, Rubens? Que ele passou por momentos difíceis, momentos de morte, né? Tanto física quanto espiritual. Porque eu quero dizer para você que nós tínhamos promessas, mas nós perseveramos. A irmã Margarete perseverou em buscar no Senhor, em se sujeitar a Ele, para que a vontade dEle prevalecesse. Porque a oração de um justo, queridos, é poderosa e eficaz. E quando é que essa pessoa é justa? Quando ela se coloca na dependência da graça, da misericórdia de Deus, reconhecendo o sacrifício de Jesus, o amor dEle. Amém, Rubens? Quer falar alguma coisa? Eu só quero deixar registrado, Margarete, que mesmo no erro, mesmo enfrentando no momento mais difícil, no momento culminante, eu ouvi e obedeci. Falei, vou largar isso tudo e vou para casa. Sim. Foram só 6 meses, né, Rubens? 5 meses e 18 dias. 5 meses e 18 dias, né? Aí ali Deus trabalhou, né, Rubens? Deus arrancou o Rubens de lá, né? Deus arrancou e trouxe. Então, o irmão Rubens, ele é assim. Quando ele quer fazer as coisas, ele faz. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala com ele que ele está errado, queridos, ele desce, ele que se curva, ele se arrepende. E quem de nós não precisa muitas vezes se arrepender, descer, né? Descer na presença de Deus, descer na olaria de Deus, para que Ele nos molde, né? Molde o nosso caráter, o nosso coração. Então, queridos, você pode me dizer assim: irmã Margarete, você não se expõe demais? Não, eu exponho aquilo que o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração. Porque o Senhor já me falou que aqui é uma escola. E nós estamos aprendendo também com Deus, com você. Porque aquilo que a irmã Margarete fala aqui passa por mim, queridos. E o meu compromisso, a minha responsabilidade primeiramente é com Deus.
Então eu não sei quem está ouvindo, quem Deus está falando, quem Deus está trabalhando, né? Mas eu sei que Deus trabalha. Deus trabalha. E trabalha de uma forma perfeita, queridos, né? Perfeita. Então não se esqueça, né? Que aqui nesse Provérbios 14:12, queridos, é uma palavra que nós precisamos refletir, sim. Esse Provérbios é um alerta, querido, para as nossas vidas. Sim. Muitas vezes os nossos desejos, né, os desejos do nosso coração, eles podem nos enganar. O desejo do coração do irmão Rubens naquela época era ter condições de ganhar um dinheiro para construir, né? Nós não tínhamos a casa que nós temos hoje. E ele queria construir, então ele achou que era uma maneira mais fácil, porque quem ia para lá ganhava dinheiro. E qual foi a ironia do negócio? Não sei, Rubens. Olha só, aí a ironia do negócio foi o seguinte: eu fui atrás de ouro para construir a nossa casa. E construir a nossa casa tirando lama. Foi o período da draga. Sim, é verdade, né, Rubens? Draga é uma que... comparação, né? O Rubens foi lá, né, tirar as loucuras de Deus. As loucuras de Deus. O Rubens fez uma colocação aqui que eu não tinha feito, né? E no momento que nós construímos essa casa, e o que mais adiantou, né, que mais deu forma, foi quando ele trabalhou tirando lodo do fundo do rio. Mas como, irmã Margarete? Um período da nossa vida, tinha um senhor que já partiu com o Senhor. Ele tinha uma draga que vinha dragar o rio aqui, o canal aqui do rio Itajaí, né? Um navio de dragagem ficava um navio de dragagem, né, que dragava aqui o fundo do rio aqui no porto, porque com a chuva, sabe, né, vai acumulando, né, Rubens, lama, areia, essas coisas, né? E então essa draga, ela de vez em quando ela vinha. E esse senhor, ele sempre era chamado para fazer o serviço de motorista aqui em terra, né? Trabalhar com a caminhonete, fazer as compras, as coisas. E ele disse para o Rubens, naquela época, o Rubens... Aquela época não era época de emprego como se tem hoje em Itajaí. Ele disse para o Rubens que a hora que a draga viesse, que ela estava para vir, ele ia arrumar um serviço para ele na draga de soldador. E eu ainda disse para o Rubens: Rubens, tu acha que ele vai arrumar? Irmã Margarete, né? Sempre como Tomé, misericórdia dela. E o homem arrumou, ele gostava muito do Rubens. Gostava, né, Rubens? Era uma pessoa maravilhosa, que tinha um coração assim. E no fim da vida dele ele se converteu, né, Rubens? Glória a Deus por isso. E ele arrumou, queridos. Então foi naquele período o Rubens trabalhando, né, no navio de dragagem, fazendo a parte de solda, né, quando quebrava, ele que consertava. Foi o período a qual ele ganhou dinheiro, né, que nós demos uma boa adiantada. Por que ele não ficou? Porque a draga vinha, trabalhava, fazia o serviço e voltava, né, para Santos. Então, foram pouco tempo, né, Rubens? Senão, meu Deus, deu uma boa adiantada. Só para ter uma ideia, no primeiro pagamento que eu trouxe, que eu recebi, eu trouxe um saco de pão. Cheguei em casa, larguei tudo em cima da mesa. Ela perguntou: quem? Botou as duas mãos na cabeça, assustada. Ela perguntou: que isso, bem? Tu fez um assalto? Eu falei: não, é o meu pagamento. Ela nunca tinha visto tanto dinheiro, nem eu. Foi o trabalho que ele mais ganhou dinheiro, né? Não foi lá no ouro, não. Foi tirando lama do fundo do rio. Queridos, tem coisas que parece brincadeira, mas não. Quando Deus ele resolve, né, te abençoar, às vezes é de uma forma simples, algo simples.
E Deus é aquele que pode fazer o impossível, então Ele pode fazer o impossível na sua vida. Eu sei que tem pessoas com propósitos diante de Deus, orando, buscando, que compartilham comigo, e eu fico ali em oração junto, orando, né? Apresentando as causas a Deus, porque eu sei as causas que nós entregamos, que nós vivemos com Deus, e Deus deu vitória, né? Deus sempre foi fiel, queridos. Então seja fiel, permaneça na tua fé, permaneça no teu amor a Deus em primeiro lugar, persevere, né? Então a orientação, querido, em buscar sabedoria, discernimento, realmente é bom. Porque nos evita, querido, evita que nós tomamos decisões precipitadas, guiadas apenas por aparências ou emoções momentâneas. Então busque o Senhor, descanse, entrega, confia de todo o teu coração, e com certeza Deus é aquele que vai realizar o impossível, queridos. Sim, o impossível, porque só Ele faz o impossível, né? Impossível para nós, né? O impossível para nós. Para Ele não existe. Não, para Ele não existe. Há algo impossível para Deus? Não há. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você, né? Aqui Provérbios 16:3 nos diz: confia do Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor, entrega a Ele, confia a Ele. Porque muitas vezes, querido, aqui no versículo 9 nos diz, 16:9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Muitas vezes nós fizemos planos e consideramos, né, que aquele plano vai ser bem sucedido. Mas aqui nos diz: considera o seu caminho ao Senhor, porque é Ele que lhe dirige os teus passos. Confia nele, que Ele vai estar te guardando. E reconheça que Ele é o Senhor da tua vida, que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo teu Deus. Sabe que eu tive situações na minha vida, na nossa vida, né? Situações que eu tive que abrir mão, abrir o meu coração, e em espera de uma resposta, eu tive que dizer naquele dia para o Senhor: Senhor, se tu fizeres, tu és Deus; se tu não fizeres, tu vai continuar sendo o meu Deus. E ali, quando eu fiz aquela entrega, Deus concedeu a bênção, a vitória. Amém, queridos? A irmã Margarete hoje, se for falar, vai falar até meio-dia. Mas eu quero deixar aqui, quero convidar o Rubens, né? Para nós estar orando, né? Rubens orando, ouvindo um louvor. E eu quero dizer para você que Jesus é bom, que Ele nos ama, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro. Aleluia. Ele não quer que nós venhamos a nos perder, né? Ele não quer que nós venhamos a tomar atalhos, mas Ele quer ser o autor, né, e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E nesta confiança, vamos falar com Deus agora. Formamos a corrente de oração com a irmã Margarete. Glória a Deus.
Queridos, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é pura e ela nos ensina. Então não despreza a palavra do Senhor, porque aquele que persevera no Senhor, nos seus mandamentos, será galardoado. Persevera, não despreze a palavra do Senhor. Tema os mandamentos e você será galardoado. Aleluia. Que a alegria, que a paz venha estar realizando o impossível na sua vida, que é descansar no Senhor. Esse impossível Deus realiza quando nós entregamos, Pai, o nosso coração a Ti. Tu realiza o impossível, mas Tu realiza quando nós entregamos nas Tuas mãos, santas e poderosas. Tu podes nesse dia, eu creio, Senhor, mudar corações que estavam ansiosos, preocupados com decisões que precisam ser tomadas. Há muitos, Senhor, apresentando agora suas causas a Ti. Nós apresentamos, Pai, eu apresento as minhas causas a Ti. E eu reconheço que Tu és poderoso, que Tu vai aonde nós não podemos ir, que Tu fazes aquilo que nós não podemos fazer. Mas hoje a vida está tomando uma decisão em fazer aquilo que cabe, que é possível, que é entregar, confiar e descansar. Pedir a Tua direção, a Tua orientação, o Teu cuidado e reconhecer que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor dessa situação. Quando nós Te honramos, Senhor, com a nossa fé, Tu nos honras, Senhor. Aleluia. Tu já fizestes o impossível, entregando, ó Pai, Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Então nós reconhecemos que não é o homem que faz, que não é a religião que faz, mas é Jesus, o Salvador, o Senhor da nossa vida. Aleluia. Eu posso me alegrar, Senhor, eu posso sentir o meu coração alegre, regozijando em Ti com essa palavra, porque eu sei que dessa forma, Pai, Tu tens trabalhado na minha vida e Tu estás trabalhando hoje. Eu apresento aqueles que estão enfermos, Senhor. Sim, ó Pai. Há muitas pessoas enfermas, eu apresento a vida da tia Zilma, Pai. Sim, ó Pai. Eu sei que Tu a amas com amor eterno, assim como Tu ama a todos com amor eterno, e Tu não queres que nenhuma alma venha se perder, mas que todas venham à salvação. A vida hoje, há vidas, há muitas, não é uma, há muitas, entregando a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo a Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Sim, ó Pai. Foi para isso que Jesus nasceu, viveu e morreu, para nos salvar. E todos aqueles que entrar por essa porta, ó Pai, que é Jesus, a porta da salvação. A porta da salvação não é a minha igreja, não é a tua igreja, a porta da salvação é Jesus. É Ele que pagou o preço para nos salvar. Para todos aqueles que entrar por essa arca que é Jesus. Noé construiu a arca para a salvação. E hoje, Jesus é a nossa arca. Todo aquele que entrar por essa porta vai ser salvo. Porque só Ele nos dá o direito à salvação. Muito obrigada, Senhor. Tu és o mesmo que salva, que cura, que liberta. Sim, ó Deus, Tu é aquele que pega as causas impossíveis, aquela causa lá na justiça, Senhor. Aleluia. Sim, ó Deus, aquela enfermidade, Senhor, que
O médico já desenganou, mas Tu é aquele que tem a última palavra, Senhor. Sim, ó Deus, esta causa conjugal, Senhor, essa causa familiar, Senhor, essa necessidade financeira, Senhor, aleluia. Tudo isso nós já passamos, Senhor, mas Tu passou conosco e Tu nos deu livramento, Tu nos deu vitória, e Tu estás dando vitória hoje para todo aquele que se rende diante de Ti e reconhece o Senhor Jesus. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Que o teu coração nesse dia, eu oro e profetizo, que o teu coração esteja no Senhor Jesus, que Ele esteja no centro do teu coração, porque ali a paz, a alegria, a segurança, descansa. Sim, entrega essa causa, descansa e confia. Amém, queridos? Deus seja louvado e adorado por todos nós. Um dia na bênção, na graça e na paz do Senhor. E se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente, e você é nosso convidado a fazer essa programação conosco, orando, intercedendo por nós, intercedendo pelas vidas, indo às nações, queridos. Aleluia! Quantas pessoas têm promessa do Senhor de ir às nações e têm vindo aqui e têm dito: essa promessa está se cumprindo. Assim como se cumpriu na nossa vida, ela se cumpre na sua vida. E você é convidado, né? Um dia que queira realizar um sonho, uma promessa de Deus na sua vida, você é bem-vindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Rubens?